exatamente dentro dessa ótica: avivamento e restituição. Abramos aí as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, para a gente poder discorrer, orar e ungir cada um dos irmãos. Vamos ler até o verso de número 3, do 1 ao 3. Vocês acharam? Sim ou não? Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está o quê? Proposta. Olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, somente aqui, vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, mais uma vez, precioso nome de Jesus, oramos, e a Tua palavra agora será explanada para tanto, que o Espírito Santo tenha a primazia, o primeiro lugar, de nos conduzir, de iluminar, de remover todo e qualquer treva, apagão, embaraço, pecado, para que nós entendamos e vivamos o avivamento seguido da restituição. Eu coloco cada um de nós diante do Senhor e abençoo cada irmão no nome de Jesus. Amém. Diga para o seu irmão: Deus tem uma palavra poderosa para nós. O autor dessa carta está dizendo que nós devemos correr a carreira que nos está proposta. A pergunta que não quer calar, dentro da visão do cristianismo: quando é que esta carreira foi proposta? Eu digo a carreira do avivamento. Diga comigo: a carreira do avivamento teve o seu início. Jesus, quando ia ascender aos céus, antes de fazê-lo, ele deu uma recomendação: ficai em Jerusalém. Eles talvez não sabiam quanto tempo deveriam ficar em Jerusalém, mas a ordem era ficai em Jerusalém até que. Jesus sabia que todo aquele seminário que os apóstolos tiveram, ele seria muito importante, como foi importante dentro da área do conhecimento. Mas Deus não quer só trabalhar com conhecimento, Deus quer trabalhar também com avivamento. Diga para o seu irmão: conhecimento e avivamento traz o milagre que nós precisamos. Aleluia! Eles tinham sido ensinados e agora Jesus viu a importância dele, e a recomendação foi: não se ausentem, não saiam de lá por nada, não se embaraçem, cuidado com o pecado, estejam no lugar aonde eu quero encontrar vocês, e o tempo será indeterminado, porque Jesus não determinou quanto tempo eles ali ficariam, mas a história nos diz que eles ficaram ali 10 dias. E em Atos capítulo 2, ele fala que essa proposta, ela foi inaugurada, ela teve o seu início. O avivamento dos apóstolos da igreja primitiva teve o seu início no dia do Pentecoste.
esse texto, combinado com o que Jesus nos ensinou em Atos capítulo 1, ele, antes de ascender aos céus, ele fez essa recomendação. Ele disse: ficai em Jerusalém, e os apóstolos foram para Jerusalém. Mas aí, queridos, haviam 500 pessoas, só 120 pessoas participaram daquele avivamento. O que quer dizer que todas as vezes que há um prenúncio de algo grande que Deus vai fazer, o mundo espiritual tenta nos embaraçar. Diga para o seu irmão: todas as vezes que há um prenúncio que algo grande vai acontecer, o mundo espiritual tenta te embaraçar. Ele não sabe quando vai acontecer, mas se Deus liberou uma promessa, significa dizer que vai acontecer. Amém, aleluia. Diga: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, de 500 só 120 foram. Por que aconteceu isso? Porque na proporção que eles esperavam, alguns foram desistindo da promessa que Jesus fizera acerca dele. A grande maioria quis ficar tão somente com conhecimento, mas os 120 entenderam que conhecimento somado ao avivamento significa a gente se aproximar da onde? Do milagre, da restituição. Jesus seria tirado. A evidência maior de todos os milagres que aconteceram na época do início da era cristã se deu por causa de Jesus. A ausência de Jesus, em razão da sua ascensão, iria fazer o que com os milagres? Os milagres iriam cessar. A ressurreição dos mortos iriam cessar. A palavra que seria ministrada talvez não cessaria, porque eles tinham uma ordem. Mas a questão do milagre, a questão dos movimentos espirituais e de avivamento certamente iria cessar, porque Jesus iria sair. E Jesus não queria que eles... Jesus não quer que a igreja tenha só conhecimento. Jesus quer que a igreja viva milagres. Amém. E o conhecimento não basta para que nós tenhamos uma vida de milagre. A gente tem que ter conhecimento e avivamento, porque o avivamento nos faz acreditar em tudo aquilo que aqui está escrito. Amém? Nós vimos a Dalma no domingo. Ela falou que a mamografia, a ultrassonografia ia ser feita, e a gente orou, e a gente ungiu juntamente com a classe, a célula. Só que, irmãos, dependeu muito dela, né? Ela tinha uma promessa do Senhor, ela tem ouvido a palavra, mas ela precisava estar linkada nesse avivamento para viver aquilo que Deus tinha para ela, que significa o milagre. Qual milagre que você precisa receber nesta noite? Pergunta ao seu irmão: qual milagre que você precisa receber nesta noite? Então, nós temos o conhecimento dos milagres. Aqui na Bíblia está registrada 32 mil promessas concernentes aos milagres. E quando é que os milagres serão daqui extraídos? Quando nós buscamos o avivamento e nos tornamos homens e mulheres avivados. Olha o que o autor da carta diz para nós acerca da proposta. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço. Homem avivado é desembaraçado. Diga para o seu irmão: homem avivado é desembaraçado, mas homem sem avivamento, ele fica todo embaraçado. Vem o laço, ele cai. Vem as propostas, ele vai. Vem o abismo, ele cai. Está vivendo um apagão espiritual, né? Por isso que o autor da carta está dizendo: se você viver um avivamento, você vai estar despertado, você vai estar sensível, você vai ter autoridade para dizer não àquelas propostas
que não vem de Deus. Você vai dizer não toda ação contrária à ordem de Deus. Então ele está dizendo, né? Deixemos de lado todo embaraço e um pecado que tão de perto nos rodeia. Nós não estamos livres de sermos ladeados pelo pecado. Nós não estamos livres de não sermos alvo do mundo espiritual. Mas o homem avivado, o mundo espiritual não quer nada com ele, porque sabe que o homem avivado, ele é uma ameaça para o diabo, para o inferno, para a sociedade, porque o homem avivado, ele está na mão de Deus. As coisas começam a convergir em prol dele. O milagre começa a segui-lo. Jesus disse: e esses sinais seguirão aqueles que creem. E o âmbito da crença está no avivamento. Quanto mais avivado nós estamos, mais crentes nós nos tornamos. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Aleluia! O homem avivado, ele acredita no sobrenatural. Vamos voltar aqui para o texto. Então, o autor da carta está dizendo: olha, linke isso aí, combine isso aí com o que Jesus recomendou, porque depois do avivamento, vocês serão capacitados a fazer exatamente o que Jesus fazia quando estava com vocês. E Jesus, numa das cartas, num dos evangelhos, ele diz assim, que eles fariam obras maiores. Em razão de quê? Em razão do avivamento. Então, essa carta está dizendo, portanto, nós que estamos cercados por testemunhas, homens, demônios, principados, demônios das trevas, pessoas movidas por malignidade, por perversidade, nós estamos cercados, mas nós não estamos presos. Você pode estar cercado, mas você pode estar livre. O cerco é em razão desse potencial que você é e do avivamento que você vive. Mas o homem avivado, ele é intocável. Aleluia! Diga comigo, o homem avivado, ele é intocável. As portas se abrem, o milagre acontece, o coxo anda, o surdo ouve, o cego enxerga, o mudo ouve, o mudo fala, porque ele está na certeza de que Deus vai fazer, e ele ora com autoridade. A igreja é a maior autoridade constituída por Jesus nessa terra. Aleluia! Sem embaraço e sem pecado. São duas exigências para vivermos a restituição, mas a restituição, o avivamento precede a restituição. E ele diz assim: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. A gente tende a olhar muito para os homens, a gente tende a olhar para o sistema, a gente tende a olhar para a economia, a gente tende a olhar para o nosso bolso, a gente tende a olhar para aquilo que a gente tem, a gente tende a olhar pelo fundo histórico que nós temos. E os grandes homens de Deus não tinham um fundo histórico favorável. Gideão, ele disse para Deus: olha, minha família é menor, a minha família é mais pobre, eu sou menor. Ou seja, eu sou o menor do mais pobre. Moisés disse: Senhor, eu não sei falar. Jeremias disse que não passava de uma criança. Os grandes homens de Deus não tinham um fundo histórico favorável, mas eles passaram a construir uma história. Aleluia!
Aleluia. Cabe a mim e a você, a partir de então, construir uma história que vai abençoar os nossos descendentes, e eles olharão para trás e verão quem eu e você. Nós somos o início de um novo tronco que há de conceber flores e frutos em momentos poderosos, porque Deus vai fazer com que isso aconteça. Aleluia. Eu estava lendo do homem mais rico dos Estados Unidos, o candidato mais rico, o rico Trump. E ele disse: meu pai trabalhava com construção civil, e ele me deu o meu primeiro milhão. Quantos aqui nessa noite receberam do pai o seu primeiro milhão? Aí ele falou que começou a construir casas, e hoje é um homem muito rico. Mas aí, a proposta que Deus te dá para que você seja o início de uma nova geração que se inicia, cheia da graça, do avivamento, da restituição, do milagre, é isso aí. Você vai levar para as outras gerações, né? Esse homem candidato à presidência dos Estados Unidos, ele é diferente de todos nós aqui. Ele é diferente também de todos os homens, todos os grandes homens da Bíblia. Ou seja, só é bem sucedido quem ganha do seu pai $1 milhão ou de real para começar no âmbito da construção civil. Não. Deus não precisa dessas coisas. Nós precisamos, mas Deus não precisa. E às vezes nós somos traídos pela nossa mente. Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele que levanta, Ele que põe, Ele que depõe, Ele que levanta, Ele que abate, Ele que dá vitória, Ele que dá graça, Ele que exalta o homem na terra. Nós precisamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Precisamos acreditar que Deus vai cuidar da gente. Diga comigo: Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Sim, Deus cuida de mim. Então Ele está dizendo, olhamos para Jesus. Eu te pergunto, se você está desanimado, se você está vivendo um apagão, significa dizer que você está olhando para alguém que não seja Jesus. Olhar para alguém que não seja Jesus traz apagão, traz desânimo. A gente fica embaraçado, a gente peca. Tira o teu olhar do campo horizontal, você só vai enxergar homens, e comece a verticalizar o teu olhar. E quando você verticalizar o seu olhar, você vai dizer que Jesus está pronto a ir contigo até o final. E Ele vai te dar um futuro promissor. Ele primeiro vai te avivar e depois Ele vai te restituir. Ele vai te dar, além do que uma restituição, porque restituir pressupõe-se que você vai ser devolvido o que você tinha. Isso é restituição. Só restitui, eu só sou restituído em razão daquilo que eu tenho ou que eu tive. Mas Ele vai além. Ele vai além da restituição. Ele vai te dar algo que você nunca teve. Aleluia. Isso não é restituição, isso é presentão. Senhor, restitui, Senhor, restitui. Mas Senhor, eu vou ver o que eu tinha para ser restituído. Poucas coisas, Jesus. Então deixa eu fazer o seguinte: eu te avivo, te dou coisas que você nunca teve. E aí, quando você começar a desenvolver a fé, você vai ver que além de eu ter te restituído,
eu te dei coisas que você nunca sonhou ter. Aleluia. Deus nunca, Ele vai nos limites das nossas orações. Deus vai além. Ele vai dentro do limite da sua possibilidade de agir. E a pergunta é: qual é o limite de Deus? Deus é ilimitado. Você crê? Amém. Deus é ilimitado. Você crê? Amém. Deus é ilimitado. Você crê? Amém. Então eu quero trazer uma palavra profética em nome de Jesus. Deus nesta noite está te abrindo portas. Ele está forjando um tempo, uma maneira, um método para te dar coisas que você nunca teve. E você vai dizer o seguinte: numa noite de restrição eu ganhei aquilo que eu nunca tive. Isso significa que Deus foi comigo além do que eu esperava. Aleluia. Aleluia. Os grandes milagres que eu recebi de Deus não se deram nos dias que eu tinha um compromisso para estar na igreja. Embora eu não era um crente faltoso. Sabe por quê, irmãos? Eu acreditava que em cada culto Deus fazia algo poderoso. Eu sempre acreditei. Então, cada culto meu, eu tinha um estímulo, eu tinha uma motivação. Eu pensava: Deus vai fazer coisas grandes e eu não posso deixar de estar. E naqueles cultos, lá onde eu me converti, era terça-feira, era terça, quinta e domingo. A terça era o menor dia, o dia que ia menos pessoas. E naqueles dias menos prováveis foram os dias que Deus mais fez por mim. Então, eu nunca subestimei o poder de Deus me dar coisas grandes num culto, humanamente falando, pequeno. Porque Deus não faz acepção nem de pessoas, nem de culto. Ele age da forma que Ele quer agir. Ele abre portas da forma que Ele quer abrir. E Ele faz e chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Ele continua dizendo: para de olhar para os homens, para de fazer conta em cima dos homens, para de se fincar em cima daquilo que os homens provavelmente têm te prometido. Pare. Ou você vai olhar para Jesus, ou você vai olhar para os homens. E ele disse: olhando para Jesus, autor. Por que autor? Foi Ele que nos deu. E depois consumador, porque Ele que aperfeiçoa. Olha para Ele, e você nunca mais vai ficar um homem embaraçado. O homem embaraçado é um homem totalmente sem autoridade. O homem embaraçado, ele começa a fazer acordos para tentar se desembaraçar, mas a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E o segredo do desembaraço está em Jesus. Diga o seu irmão: o segredo do desembaraço está em Jesus. Ele consegue desfazer nós que homem nenhum consegue dar. Ele consegue. Olha para Ele, clame por Ele, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, o céu, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Uma pessoa desanimada, ela circunstancialmente está distante do milagre. Não há nenhuma consonância, nenhum link
desmotivação e milagre. Porque se você está desanimado, se você está embaraçado, você vai ter dificuldade de acreditar. Então, o autor da carta está dizendo: olha, quando nós olhamos para Jesus, pois na verdade foi Ele que morreu por nós, e no seu momento de entrega, Ele estava sendo afrontado pelos pecadores, para que não enfraqueçais. Enfraquecimento, amarras, envolvimento, desânimo. Essas coisas, irmãos, vão, sabe? É como se uma bola de neve descesse a ribanceira. Ela vai se avolumando. E quando essas coisas vão acontecendo, o que vai acontecendo? Quando essas coisas acontecem, elas vão retardando. Você vinha correndo, você para de correr. Daqui a pouco você começa a diminuir a velocidade que você vinha. Ele está dizendo: corramos com paciência. Ele disse: tenha paciência, mas não pare de correr. Diga comigo: eu tenho que ter paciência. O que eu não posso é parar de correr. São sinais vitais. Você sabe quando você não está bem. Você muda a maneira de falar. Você muda a maneira de pensar. Você muda a maneira de lidar com Deus. Você muda a maneira das coisas espirituais. Você muda, você começa a ficar racional. Você começa a fazer conta com Deus. Você começa a dizer: não, agora eu estou maduro, estou com o pé no chão. Não está nada. O que significa estar com o pé no chão? Significa nós estarmos olhando para Jesus. E esse avivamento, ele quando vem, ele vem na contramão dos homens, do mundo. Nós começamos a acreditar, nós conseguimos nos motivar. Nós estamos fazendo parte dessa geração de todo o sistema brasileiro, mas a gente não é contaminado, a gente não é amarrado, a gente está sempre estimulado, a gente está sempre alegre, a gente está sempre feliz, porque quem cuida da gente é Jesus. Quem cuida do teu casamento é Jesus. Quem cuida do teu pão é Jesus. Ele que cuida de todas as coisas. Isso significa avivamento. Avivamento, precisamos de um avivamento. Você vai se desembaraçando, você vai se motivando, você vai se alegrando, você vai buscando ao Senhor, você tem um método, você tem disciplina para orar. Quantas vezes, irmãos, eu ajoelhei com tantos problemas. Não eram poucos os problemas que eu precisava colocar diante do Senhor, mas quantas vezes, centenas de vezes, eu levantei animado, aleluia, porque Jesus disse assim para mim: olha, deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou cuidar de cada coisa, eu vou resolver cada coisa, e da forma que eu vou resolver, eu vou te dar uma experiência tão vasta comigo, que é esse probleminha que você está colocando, ele nunca mais vai te assolar, porque eu vou te levar para novos patamares. Quando você está no deserto, você fica dependendo dos córregos que descem da montanha, mas quando Deus te leva para o cume do monte, você não bebe água dos córregos, você bebe água direto da fonte. Aleluia, glória a Deus. Só bebe água dos córregos quem
está muito lá embaixo. Mas quem está lá em cima bebe água do nascedouro, da onde nascem as profundas cachoeiras. Deus não te chamou para tomar água de córrego, barrenta, amarelada. Deus te chamou para beber as primeiras águas que jorram das grandes fontes. Vocês estão aí? Amém. Isso. Deus está dizendo: sobe a montanha. Você está seco. Você não pode estar seco no lugar onde tem muita água. Aleluia. Você não pode estar seco no lugar onde corre muita água. Aleluia. Aleluia. A tribulação gera perseverança. A perseverança gera experiência, e a experiência gera a esperança. Você, diante dos grandes desafios, você diz, como disse o apóstolo Paulo: eu sei quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer. Não é quem sabe, talvez. Quem sabe, talvez ele resolva, não. Ele é poderoso para fazer. Eu consigo distinguir se eu estou avivado internamente ou não por aquilo que eu professo, porque a boca fala daquilo que está cheio do coração. Se você começar a engasgar, se você começar a se embaraçar com poucas coisas, se você deixa de ter uma oração mais de autoridade, significa dizer que você precisa de um avivamento. Existem pessoas que dizem: eu não consigo orar tanto tempo. Se a pessoa não consegue orar muito tempo, significa dizer que essa pessoa, ela tem poucos pedidos. Você consegue conceder poucos pedidos e muitas necessidades? Um paradoxo. Diga comigo: muitas necessidades, muitos pedidos. Tem dia que eu preciso orar. Eu vim aqui da oração na última sexta, com tanta coisa que eu preciso de muitas horas. Mas isso é um sinal do avivamento. O sinal do avivamento é aquele sinal que você está sempre estimulado, que você está sempre solto, livre, desembaraçado, leve. Tem uma música que diz assim: manso e suave para me emocionar. Calmo. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso deste viver. Isso devo a um amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, aí pronto, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, pregada na cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu na cruz e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus. Para aqui, pois.
ela era dos anos 60, 70. Não é? Quem era esse tempo? Essa música era um avivamento porque já era uma música revelada de uma grande proporção. Eu cantava, eu tinha 17 anos. Mas tem muito tempo? Não. Aí eu ia para casa, minha família não crente, eu começava. Este foi sua história, levada à cruz, sem. Chegando perto da minha casa, sem. Só porque minha moça estava me esperando, morreu por mim. Cantava essa música. Eu fui crescendo na fé com essa música. Essa música foi me avivando todos os dias. Eu estou avivado como se não tivesse passado 37 anos. O mesmo avivamento que eu recebi em 37 anos, eu consigo desfrutar, porque eu tenho olhado para Jesus. Ele é o autor do milagre que você veio buscar, do avivamento que você vai levar. E depois que você ficar avivado, você vai se preparar para viver uma situação bastante interessante que a Nés estava contando hoje. Estava almoçando, ela estava contando. Teve um Natal solidário que foi eu, Neto, Rodney e Adriana para Saara. E nós fomos comprar os presentes para as crianças. Nós compramos tantas coisas que quando chegou no meu carro nós descobrimos que o carro estava pequeno. Lembra? Aonde a gente vai colocar? A gente comprou mais do que podia carregar. O que eu quero dizer? Que Deus vai te dar além do que você pode carregar. Amém, aleluia. Amém. Sabe o que nós temos que fazer? Esvaziar todas as formas. Amassar, amassar, amassar. Você vai acumular. Deus manda te dizer assim, ó, aumenta lá o seu armazém, a sua despensa. Olha, Deus está trazendo um orvalho de um milagre que você vem buscando ele há muito tempo. Deus está te abrindo portas. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu estou avivado. Amém. O pregador avivado, ele ministra mesmo na força e no poder do Espírito, porque eu sei que quando eu falo em Deus, Ele é poderoso para cumprir cada promessa. Eu só sou um canal, quem faz é Ele vai fazer. Ele um dia disse para mim, libera a palavra profética e o resto deixa comigo e vai dormir. Eu chego em casa, pego o travesseiro, macio de ganso, pele de ganso. É pena, né? Eu falei, mulher, vou mandar um desconto, hoje eu fiquei muito cansado. Antigamente, quando eu pregava e profetizava, eu ficava muito preocupado. Senhor, eu acho que eu exagerei hoje. Jorge, eu acho, Senhor. Eu falei assim, assim, assim. Aí disse, mas olha só, você falou a minha palavra. Eu disse, tomei isso. Ele diz assim, ó, quando você estiver lá em cima e que você for tomado pelo meu Espírito, deixa que eu falo no teu lugar. Hoje, irmãos, eu amadureci, eu chego em casa, pego lá, pego o mistério lá do travesseiro. Eu digo, Deus, está contigo, eu só estou fazendo a tua obra, aleluia. Diga para o teu irmão, o homem é avivado, ele deita e dorme, porque ele sabe que Deus está cuidando, e todas as coisas Deus vai fazer por um homem avivado. Diga, Deus vai fazer todas as coisas por você. Quando você viver a plenitude do avivamento, Ele vai te restituir o que você tinha, e Ele vai te dar o que você nunca teve, Ele vai te levar a ter o que você nunca sonhou, e Ele vai te dar um tempo de conquista, de gozo, de paz, de alegria, de prosperidade, de vida abundante, porque Ele é o Senhor. Aleluia. Ei, fique comigo, por favor, antes que eu cante outra música. Mas eu sei quando eu estou fora, eu sei quando eu canto que estou bem fora, que eu tento corrigir, né? Põe a mão no teu coração e diga assim comigo, eu preciso tirar os meus olhos
dos homens, do sistema, das preocupações, dos desafios. Eu preciso fazer como fez Davi. O segredo de Davi não foi olhar para Golias, e sim olhar para o tamanho do Deus dele. O tamanho do meu Deus é milhares de centenas de vezes maior do que qualquer Golias, do que qualquer problema, do que qualquer aflição. Deus, tira os meus olhos do Golias e que os meus olhos sejam redirecionados para Jesus. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Eu te peço nesta noite, vem com o teu avivamento, aviva-me, aviva-me, não me deixe, Senhor, embaraçar, desanimar, retrucar, perder a fé, a alegria, mas em forma de fogo, em forma de fogo, eu chamo sobre a minha cabeça. Põe a mão sobre a tua cabeça. Recanto de Naias, em forma de fogo, diga comigo, em forma de fogo, eu chamo avivamento, pois a tua palavra diz que viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero ser cheio do fogo do Espírito, porque o Senhor me chamou para escrever uma nova história. Os meus pais não me deram um fundo histórico, não me deram meu primeiro milhão, mas tu és o meu Pai eterno, que me dá o maior presente, que não tem preço, e esse presente se chama avivamento. Canto de inovação da graça. Se houver avivamento, assim diz o Senhor, haverá restituição. A mais do que restituição, nós teremos coisas que nunca sonhamos ter, porque do céu é a terra, a sua plenitude o mundo. Ele é o dono de todas as coisas. Amarras, cadeias, cadeados, ferrolhos, desânimo, apagão, pecado, embaraço. Eu estou desautorizando esses demônios em o nome de Jesus. Eu chamo milagre em nome de Jesus sobre você. Eu te constituo em nome de Jesus profeta da tua casa, na igreja, do teu futuro. E o teu futuro será o que o teu presente profetizar. Profetiza entre os vales, profetiza diante dos mortos, profetiza diante dos desafios, porque o Senhor nesta noite, Ele está vindo sobre a tua vida com um grande avivamento. Estamos debaixo de uma nuvem de Deus,
Estamos debaixo de um mover profético. E onde você estiver, seja em Itaipuaçu, seja nas nações, você que me ouve através desse vídeo, no YouTube, esse vídeo vai chegar lá. Não importa o dia que você vai assistir, mas no dia que você assistir, assim diz o Senhor. Receba esta palavra como se fosse agora. Há um fogo vindo sobre este lugar. O Senhor está dilatando o nosso homem interior. O Senhor está te chamando. Dentre tantos chamados, o Senhor te chama para algo maior, para você gerir. Ele manda te dizer: faça galpões, armazene. Mas, Senhor, no meio de todas essas coisas, sim, o que há de vir virá e não tardará. Corra com paciência e obedece à revelação, porque Deus é contigo. Além do que você pensa ou peça, Deus é contigo. Ele não só quer restituir o que você perdeu, mas Ele quer te dar o que você nunca teve. Assim diz o Senhor. Eu quero chamar bispos, pastores. Rapidamente nós vamos orar e ungir. Irmãos virão aqui molhar a sua mão com azeite. E depois eu vou orar, finalizando em nome de Jesus.